Oi, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem marcado a história? Ou você tem feito algo para marcar a história, a trajetória, a sua trajetória, enquanto você vive aqui na Terra? Eu estou aqui em Aguaí, São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, aqui na praça. E aqui nós temos o fundador dessa cidade. Com certeza, ele marcou esta região, ele marcou essa cidade e por isso fizeram um monumento a ele. Quando eu olho para a história da humanidade, eu vejo pessoas que marcaram a história. Nunca vamos esquecer, por exemplo, de Martin Luther King, marcou a história. Nunca vamos esquecer de Martim Lutero, marcou a história. Nunca vamos esquecer de tantos homens que marcaram a história e deixaram um legado a ser seguido e a ser admirado. A questão é, muitas pessoas passam aqui na Terra e às vezes elas são lembradas de uma forma negativa, mas olhando a história eclesiástica, a história da igreja, eu me lembro, por exemplo, de Moody, o célebre ganhador de almas, e ele ganhou 1 milhão de almas para Cristo. Prestes a morrer, ou pouco antes de morrer, ele falou a famosa frase: se um dia falarem que Moody morreu, é mentira. Eu posso até morrer, mas as minhas palavras, os sermões, as pregações que Deus me usou para falar com o povo, nunca morrerão nos corações daqueles que a ouviram. Homens como David Livingstone, o grande missionário na África, que evangelizou e ganhou almas para o Senhor. Diz a história que numa aldeia africana, onde ele passou boa parte da sua vida, ali no continente africano, ele não evangelizou, ele não pregou, apenas testemunhou com a sua vida sobre Cristo. Morreu e anos mais tarde um outro missionário foi viver na aldeia que David Livingstone viveu. Não pregou, apenas testemunhou. E quando aquele missionário que substituiu David Livingstone começou a pregar, a falar de Jesus, diz a história que o líder da tribo africana levantou a mão e disse: este homem viveu entre nós. E o missionário perguntou: quem? Jesus Cristo viveu entre vocês? Não. Ele se chamava David Livingstone, ou seja, David Livingstone se parecia com Cristo, marcou a história vivendo, testemunhando, parecendo com Cristo. Me lembro de Sadhu Sudassim, o apóstolo dos pés sangrentos. Diz a história que certa feita ele foi visitar Londres e a Inglaterra, e ele foi fazer uma oração por uma irmã inglesa, uma cristã. E quando chegou na casa desta irmã, uma mansão na Inglaterra, a empregada o atendeu. E ele disse: sou Sadhu Sudassim, eu vim orar pela sua patroa. A empregada então subiu as escadas e foi até o quarto da sua patroa para dizer que ele, Sadhu Sudassim, estava ali e queria fazer uma oração. Mas o nome Sadhu Sudassim é difícil, ela não conseguiu dizer, ela não conseguiu falar o nome. E ela disse assim para a sua patroa: tem um homem lá embaixo que quer orar pela senhora. Qual é o nome dele? Não sei. O nome é difícil. Eu só sei, se ele não é o irmão do Senhor Jesus, ele deve ser o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Sadhu Sudassim também marcou a sua história, a história da humanidade, também influenciou vidas. A questão é, será que nós poderemos deixar um legado para as pessoas que viverem depois de nós? Será que realmente as pessoas vão falar de nós, vão se lembrar de nós? O que nós temos feito pela humanidade? O que nós temos feito pelas vidas? Será que nós temos abençoado e influenciado? Deus quer que você marque a história. Deus quer usar a sua vida. E através da sua vida, Deus quer que outras pessoas venham conhecer a luz, o brilho e o amor de Deus. Marque a história. Seja um influenciador. Seja como John Wesley, o tição tirado do fogo, que transformou a história da Inglaterra. Seja como Martim Lutero, que tirou a Inglaterra das trevas e neste ano faz 500 anos da Reforma Protestante. Seja como homens de Deus que marcaram a história e até hoje são lembrados. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você poderosamente. Fique com essa reflexão. Deus abençoe. O meu canal no YouTube é Abençoadas Pregações. Se inscreva lá. Sempre há uma palavra, sempre há uma reflexão.
que vai marcar a sua vida. Deus abençoe poderosamente.